Boa noite a todos. Vamos esperar o professor Fábio Joa, nosso querido professor. Está aqui, o professor Fábio já está. Oi, Olá, professor Fernando. Fábio, como Tudo está? bem? Hoje eu estou sozinho no escritório, então tô. Bom, vamos assim, depois eu acerto melhor. Tá tudo bem, professor Claro. Fábio? Que alegria tê-lo aqui. Tudo bom, nossa, prazer revê-lo, Fernando. Muito grande A gente também. está desenvolvendo outras habilidades, né? Se a gente só tinha que ser advogado e professor, agora a gente tem que entender um pouquinho de comunicação, de É verdade, enquadramentos. é verdade. E eu estou sofrendo muito, né? Porque não é minha praia, mas eu Não, tô, mas tô gostando do que estou fazendo. Acho que é um serviço público indispensável, né? À coletividade em geral. E estive em Brasília ontem. Estive longamente com o nosso Vitor Nepomuceno, tratando do nosso projeto e de coisas que ótimo. importantes, né? Falamos muito do senhor, obviamente, né? Que é a nossa referência sempre. Gosto muito do Vitor também. É verdade. E nós temos tantos amigos aí entrando, né? Aqueles amigos todos, grandes professores, né? Sim, sim. Hoje, hoje eu ainda lembrei do senhor, porque estou aqui com o livro da professora Cone, né? Que tem o Ah, prefácio do senhor. Eu estava estudando uma questão de marca e é um tá. livro referência já, né, das novas marcas, das novas formas de entender as marcas, né? Muito importante, né, professor Fábio? Foi um trabalho fantástico que a Cone É, fez, a nossa colega da universidade lá do Rio de Janeiro, né? A é Universidade verdade. Federal do Rio de Janeiro. Mas eu queria ver, Fernando, você é recente no Instagram, né? Quanto tempo você tem no Instagram? Um mês só, um mês Um e três mês. dias, E é. já entrevistou o presidente da Câmara dos Deputados. Você É é o verdade. máximo. É Você. verdade. Ô, professor, e Ah, ele foi tão gentil comigo que ao término ele falou assim: "Não, mas eu quero fazer outras, né, com você, né? Pode me ligar, né?" aham. E foi importante, eu achei, professor, porque a ideia, na verdade, foi do ministro Gilmar Mendes. Porque o ministro Gilmar ele disse: "A gente ou trabalha pela harmonia entre os poderes ou não tem saída, né, do Estado democrático, né?" E aí eu peguei e falei, bom, como eu já militei nessa área também, né, no passado, eu Na área da falei, harmonia? dos dois. Aí eu resolvi ousar um pouquinho e pedir ajuda para o ministro, né? E ele falou, eu pensei que ele fosse me indicar um parlamentar, assim, muito bom, né? E ele, de pronto, falou com o presidente e o presidente quis fazer, sabe? Ele foi muito Sim. gentil, né? E o senhor sabe que a live foi, assim, essencial, assim, pelos top... Bom, o senhor viu a repercussão, né? Saiu Jornal até Nacional. no Jornal Você Nacional, quer é. mais do que isso? É, é. E agora nós estamos Parabéns, tentando... Fernando. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. E estamos tentando Você, agora a um terceira. mês de Instagram, você já está voando baixo. Ah, que é isso, mas não poderia, ele só se completaria com o senhor, que na verdade foi meu primeiro Estamos gentil. convidado, né? O, o senhor Exatamente. foi meu primeiro convidado. É que Foi, foi. o senhor estava com tantas lives já agendadas, né? Por isso que ficou para um mês e pouco depois, né? É verdade. Não, é É, porque eu resolvi me organizar, porque no início, Fernando, foram tantos convites, de repente eu estava com live todos os dias, manhã, tarde. tá. Daí eu falei, bom, aí eu organizei a falar, quinta-feira à noite, dois horários, um às 7, outro às 8h30, e vamos colocando aí na fila os convites. E aí Claro. chegou o seu convite, se tivesse chegado um pouquinho antes, no meio da bagunça, a gente teria feito. É, Mas depois entrou nessa fila e só conseguimos fazer agora. Mas, ó, um grande prazer, agradeço mais uma claro. vez a lembrança, o convite, a gentileza, você é sempre muito gentil, É sempre, isso, é o isso. tempo É todo, isso. enfim, eu atribuo tudo isso à nossa amizade, viu? É verdade. Mas, professor Fábio,
o senhor sabe que, evidentemente, quando eu pensei em lives, eu logo pensei no senhor, evidentemente, não só pela sua estrutura, pela admiração que todos temos pelo senhor, né? O nosso reitor também, que nos ouve, também o presidente da OAB, o presidente do Sindicato do Comércio, o presidente da Associação Comercial e tantos alunos, professores, né? Aquela turma lá de Brasília, os nossos amigos da CNN, estão todos aqui de Recife, Que ótimo. a nossa querida Winnie, né? Olha, um, Então, um abraço para todos aí. Posso fazer uma propaganda, Fernando? claro, de sexta-feira. Amanhã no meu canal de Instagram vai ter o Sextou Comercialista com a Winnie. Né? Você acabou de falar dela. Ela é minha entrevistada amanhã às 19 horas no Sextou Comercialista. O Sextou Comercialista é uma live do Instagram onde a gente fala sobre tudo menos direito. É sexta-feira, não podemos perder o espírito da sexta-feira. Temos que esquecer o direito comercial, e nós vamos então conversar, eu e a Winnie vamos conversar sobre hipismo, os saltos no hipismo. Bom, eu vou assistir, obviamente, né, como eu tenho assistido as outras feiras, e tem sido maravilhoso. Porque a gente do grande jurista, né, daqueles que estão por trás dessa missão importante, né, que é a difusão do direito comercial no Brasil. Mas, professor Fábio, eu gostei muito do título desta live de hoje, né? Crises previsíveis e imprevisíveis. Então, eu faço desde já a minha primeira pergunta. Em tese, ainda em tese, nós estávamos preparados, o sistema brasileiro, o sistema jurídico, preparado para as crises previsíveis, né? Mas nós estávamos preparados também para as imprevisíveis, como esta, por exemplo, do coronavírus? Pois é, pois é. Essa própria ideia aí da previsibilidade, da imprevisibilidade, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a noção de que haveria uma pandemia com as características que a gente está vendo na Covid-19 é algo que os epidemiologistas já antevêm, sei lá, 10, 20, 30 anos, né? Porque o homem está avançando na natureza, está tendo contato com vírus que antes ele não se encontravam, né? Esses dois seres, apesar de habitar no mesmo planeta, né? E aí nós temos dois grandes temores que os epidemiologistas tinham. Um é que o vírus conhecido sofresse uma mutação tão grande que não houvesse tempo de se fazer a vacina e distribuir para 7 bilhões de pessoas para combater isso. Então, o vírus da influenza, né? A vacina da influenza que a gente toma todo ano, eu tomo, você toma todo ano? Então, eu não tomo, agora minha mulher me obrigou, esse ano eu vou tomar. Sua mulher está certa. Eu tomo todo ano. Como é que é feita essa vacina? Essa vacina é feita com as cepas dos dois últimos anos, né? E aí, todo ano, o vírus da influenza sofre uma mutaçãozinha, né? Então, a gente está preparado, quem pegou do ano passado está preparado criou anticorpos para a cepa do ano passado, e está um pouquinho mais bem preparado do que aquele desse ano, do que aquele que não pegou, né? Então, a gente é vacinado com as cepas dos 2 anos anteriores e, com isso, a gente está um pouquinho mais bem preparado para a cepa que vai ter uma mudança genética, mas não tão grande. Isso é um caso. Outro caso, que é o que aconteceu aqui com o SARS-CoV-2, né, são vírus que nunca tiveram o ser humano como hospedeiro, né? E, de repente, ele vem e toma o ser humano como hospedeiro. Estão falando de morcego, essas coisas, mas ninguém sabe nada ainda. Seguramente ele estava em alguns hospedeiros e começou a tomar nós, seres humanos, como vetores, né? Aí o que tem? Aí nós temos, primeiro, um vírus novo, desconhecido, tal. Então, a produção da vacina já não é tão simples quanto a produção da vacina do vírus da influenza e de outros que a gente conhece, né? E demora um tempo para todos os testes pré-clínicos, clínicos,
mas principalmente para produzir e distribuir. A distribuição é um grande nó na vacinação de toda a humanidade, né? Então, isso era uma coisa que estava previsível, os epidemiologistas sabiam que isso ia acontecer. Eles usavam a imagem do vulcão. O vulcão está lá. Quando é que ele vai explodir? Quando é que ele vai entrar em erupção? Não se sabe, mas vai entrar em erupção, né? É como o grande terremoto que um dia vai acontecer na costa norte-americana, costa leste norte-americana, né? Que tem lá uma fenda das placas tectônicas, e um dia vai acontecer um grande terremoto ali, São Francisco, Los Angeles, tal, é sabido, né? Então, existe algo assim, coisas que não são sabidas, né? Enfim, mas existem um grau de imprevisibilidade, né, que para um cientista, para um epidemiologista, ele também não consegue prever quando, mas ele sabe que vai acontecer, né? Para os empresários, muito menos. Então, o empresário não tem que se preparar em função do risco de uma pandemia. Mesmo assim, alguns se preparam, né? Aquele torneio Wimbledon de tênis, né? Há 17 anos, né? Eles fazem seguro contra a pandemia, né? E agora receberam lá uma indenização bem grande, pagaram prêmios para um seguro que não usaram durante 17 anos. Nesse ano, com o cancelamento do evento esportivo lá, eles receberam, parece que 170 milhões de libras, que era o valor da indenização lá do seguro. Então, e não é imprevisível. Alguns empresários levam tão a sério isso que até fazem um seguro, né? Mas não se pode exigir da grande massa de empresários que organize a sua atividade em função do vulcão que vai explodir, do terremoto que um dia pode acontecer terremoto aqui no estado de São Paulo, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser até que já tenha acontecido. Pela idade geográfica, se você projetar 600 anos, 700 anos, é nada em termos de idade geográfica. Mas há 700 anos não havia aqui, onde nós habitamos, nenhum povo com escrita. Então, nós não sabemos se, eventualmente, até não aconteceu um terremoto aqui, e que pode voltar a acontecer, né? Mas, enfim, ninguém vai deixar de explorar uma atividade econômica ou explorar uma atividade econômica em função desses grandes eventos, que aí sim nós vamos chamar de crises imprevisíveis, embora tenha uma margem de previsibilidade. E, do outro lado, nós temos as crises previsíveis. Quais são essas crises previsíveis? São as crises econômicas ou financeiras, periódicas, do capitalismo, né? O capitalismo é um regime de crises periódicas. Não tem jeito. Não tem jeito por quê? Porque a base do capitalismo é a livre iniciativa. As pessoas produzem o que querem, quanto querem, param de produzir quando querem, o que querem, em que medida. Ou seja, existe uma anarquia na produção, né? As pessoas, quem toma iniciativa empresária pode fazer uma grande produção de uma determinada mercadoria, de um eletrodoméstico, né? e não encontra comprador, né? Produziu algo que as pessoas não precisam, que as pessoas não têm necessidade. E do mesmo jeito, as coisas que as pessoas precisam, as coisas que as pessoas têm necessidade, não são produzidas, né? Não são produzidas exatamente pelo princípio da livre iniciativa. Então, vai existir um momento em que haverá uma superprodução, ou seja, uma produção além da capacidade de consumo, além dos interesses de consumo, né? E aí, com a superprodução, não consegue o escoamento, o que acontece? O investimento se perde, né? Então, isso quando é um empresário que faz lá uma aposta, que as pessoas vão adorar adquirir aquele, sei lá, fone de ouvido com forma de chifre, uma coisa qualquer que ele inventa, os consumidores não compram, ok, ele vai à falência. Mas pode acontecer, às vezes, uma superprodução de muitas empresas, de muitos empresários, que gera uma crise. Aí é uma crise econômica, um descompasso entre produção e consumo. Por exemplo, a crise de 1929. A crise de 1929 é uma crise econômica.
um descompasso entre produção e consumo, uma superprodução. Como é que foi essa crise? Durante a Primeira Guerra, que aconteceu de 1917, 1914, 1919, né? Durante a Primeira Guerra, a Europa, toda a indústria na Europa, se voltou para o esforço de guerra. Então, aquelas indústrias que fabricavam sapatos passaram a fabricar botas para os soldados, né? Resultado, o mercado, a Europa como mercado, deixou de ser atendido pelas indústrias europeias. Os americanos do outro lado do Atlântico viram nisso uma oportunidade de ganho. Opa, vamos lá vender sapatos, já que os fabricantes de sapatos europeus estão agora fazendo botas, coturnos para as Forças Armadas. Mais que isso, naquela época, toda a distribuição de mercados era baseada ainda na ideia de colonialismo, né? Os países europeus tinham as suas colônias, ainda que disfarçadas, por exemplo, lá na Ásia, né? no Oriente Médio, o que hoje é o Irã, Iraque, Jordânia, eram tudo meio colônias britânicas, embora não tivesse esse estatuto propriamente, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram disputas por colônias, foram guerras coloniais. Durante a Primeira Guerra Mundial, essas colônias também apresentaram-se como mercado para os empresários norte-americanos, porque os laços coloniais se afrouxaram, né? Terminou a guerra em 1919, a Europa voltou a ter a sua indústria atendendo o seu mercado interno, a Europa voltou a estabelecer de novo, a fortalecer de novo os laços coloniais. Os empresários americanos tinham produzido para atender esses mercados, que agora se fechavam para ele. Foi uma crise de superprodução que vai desembocar 10 anos depois na quebra da Bolsa de Valores, em 1929. Né? Tanto, sem demorar muito nisso, tanto que a Segunda Guerra Mundial, a história ia se repetir, Estados Unidos fala, olha, aqui não, faz a reunião de Bretton Woods, em 1944, quando ele já sabia que ia ganhar a guerra, chama lá França, Inglaterra, Brasil também estava lá para todos os aliados, né? E aí desenha uma nova ordem mundial sem colonialismo. E aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, aí nós temos os fins das colônias mesmo, as independências diversas. Inglaterra sai da Índia, cria-se lá o Paquistão, enfim. A história é conhecida aí, porque os Estados Unidos não iam enfrentar novamente uma crise de superprodução como havia enfrentado na Segunda Guerra Mundial, porque a história se repetiu. Na Segunda Guerra Mundial, os europeus pararam de produzir para o mercado interno e afrouxaram os laços coloniais. Então, isso é uma crise econômica. Essa crise econômica de superprodução acontece de tempos em tempos. É inevitável porque o capitalismo tem esse fundamento na sua livre iniciativa, né? Existe um outro tipo de crise que é também previsível, que são as crises financeiras, mas eu não sei se eu estou falando demais aqui, enfim, você que vai me dizer, mas por favor. Está ótimo, está ótimo. Professor, só vou pedir só uma gentileza. Claro. Não, eu estou com um probleminha só na minha posição aqui, que eu vou tentar, se mexer um pouquinho, não se preocupe, o senhor continue falando. Mas eu estou entendendo onde o senhor quer chegar, nesse tipo de crise para chegar na de hoje. Vamos lá. Então, a crise de 2008, por exemplo, não foi uma crise econômica, foi uma crise financeira. Aí já não era mais um descompasso entre produção e consumo, era uma origem financeira, mas depois deságua numa crise econômica que foi bastante pesada, não tanto quanto a de 1929, mas também bastante significativa agora em 2008. Ainda estamos vivendo um pouco o rescaldo da crise de origem financeira de 2008. Né? Então, essas crises, elas são previsíveis e mais que previsíveis, são crises que a gente aprendeu ao longo do século passado a, de alguma forma, mitigar. Basicamente com o esquema da taxa de juros básica da economia, né? Que você sobe a taxa de juros, desaquece a economia, portanto não tem superprodução, né?
Você baixa a taxa de juros para fazer mais produção. Enfim, você vai, de alguma forma, administrando essa anarquia entre aspas, do sistema capitalista. Mas, claro, esses instrumentos que nós temos hoje, de taxa de juros bancários básica da economia, o vírus dá de ombros para essa... A gente pode subir quanto for os juros, baixar quanto for os juros, o vírus não vai se incomodar com isso, não vai parar a sua sanha em cima da gente. Né? E o senhor acha, então, professor, que essa crise, se ela ficar mais ou menos por onde ela está, porque já estão abaixando os picos no mundo todo, no Brasil ainda não, foi um dos últimos, mas já vai abaixar também, etc. O senhor acha que nós vamos conseguir sair meio fácil dela como as outras, ou vai precisar realmente de instrumentos extraordinários como esses que têm sido pensados para evitar o colapso do judiciário, né? Porque agora é a UTI, o segundo vai ser o judiciário, né? Então, o senhor acha que chega nesse colapso ou essas medidas vão ser absorvidas e nós vamos conseguir levar bem a vida com as próprias medidas que já temos hoje? Fernando, eu gostaria de estar errado, mas eu sou extremamente pessimista. Eu acho que a nossa crise vai ser a crise do mundo todo, o Brasil vai ser mais afetado ainda do que outras partes do mundo. A crise vai ser muito, muito dura. Muitos empregos serão perdidos, muitas empresas vão falir, todos nós vamos empobrecer, né? Então, a gente tem que se preparar para o pior dos piores cenários, na minha opinião, e tomara que eu esteja redondamente enganado. Tá, mas o senhor estando, vamos imaginar que o senhor esteja correto, né? Quais são as medidas para as empresas, então, que é o nosso ramo, vamos chamar assim, né? Essencial, porque na área da saúde a gente não pode ajudar tanto, a gente não sabe fazer vacina, né? É verdade. Então, não é? Então, a nossa vacina é para as empresas e para os empregos e os tributos, não é verdade? Então, nessa linha, o senhor acha quais são as medidas essenciais? Por exemplo, outro dia, só um minutinho, professor Fábio, que todo mundo quer ouvir o senhor e não a mim, né? Mas outro dia eu estava vendo que essa ajuda do governo, principalmente eu gostei muito dessa última medida provisória, se é que esses recursos chegarão às empresas, né? A 975, porque eles já ampliaram bem, eles já ampliaram de 4 bilhões para 20 bilhões de reais, e empréstimos mesmo, e também ampliaram as receitas das empresas até 300 milhões de reais, porque as empresas eram só até 10 milhões de reais, não adiantava nada, né? Não é que não adiantava nada, não adiantava no universo que nós precisamos. Então, eu tenho sentido que se as empresas conseguirem esses créditos, nós poderemos evitar o colapso do judiciário em parte, em parte. Mas, se elas não conseguirem, porque os ratings bancários são impeditivos para isso. Tem banco negando porque a empresa tem 2 protestos. Olha, meu Deus do céu. Então, para que precisa de empréstimo? Está precisando de empréstimo justamente por isso. E são protestos, inclusive, recentes. É uma bobagem, né? Eu, inclusive, mandei lá para os nossos amigos do Ministério da Economia, já mandei esse meu protesto para eles, né? E falei isso com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele falou que eu tinha razão. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, se essas medidas não forem suficientes, o senhor acha que a linha nossa realmente é mudar, afrouxar, vamos chamar assim, ou flexibilizar a lei de recuperação para evitar que essa recuperação e a falência, etc., inviabilize o judiciário? Não, eu não acho que a solução para mitigar a crise esteja na Lei 11.101. Eu acho que não é por ali que a gente vai encontrar uma saída, uma luz no fim do túnel, uma diminuição do tamanho da encrenca que vem pela frente. Veja, em relação aos empréstimos bancários, né? Se você é o funcionário do banco, o gerente ou o superintendente do banco, vai botar a caneta lá, aprovo este empréstimo, né? E o seu patrimônio depois vai ficar afetado porque você fez uma gestão temerária,
Você emprestou dinheiro para quem, evidentemente, não tinha como pagar. Eu não sei o quanto a gente tem que exigir desse funcionário que coloque o patrimônio dele em risco, se a regra do jogo é essa, né? Por outro lado, também, se obrigar os bancos a emprestar para quem não vai pagar, quem não tem como pagar, a saída é ou o governo compra esses créditos, uma parte dos créditos, e aí ele administra quando é que ele vai fazer o pagamento, a cobrança, quanto que ele vai cobrar de mais rigorosamente, quanto não vai cobrar rigorosamente, ou ele dá 100% de garantia, num aval, numa fiança, aos empréstimos que o banco fizer. Né? Veja, Fernando, às vezes a gente está indo na vida, está indo bem, está ganhando dinheiro, trabalhando, monta uma empresa, está indo muito bem, e vem uma notícia de uma doença muito grave. Você tem que parar de trabalhar, você tem que, às vezes, vender um patrimônio para financiar a sua cura, você tem que encarar um desafio que surgiu na tua frente, a tua vida virou de ponta cabeça, e não tem jeito, não adianta. Nessa hora você tem que reduzir mesmo. Você vai ficar um pouco mais pobre para tentar se salvar e continuar vivo. Né? É a mesma coisa na sociedade. Né? A nossa economia virou de cabeça para baixo. Levamos uma trombada que nem imaginávamos que íamos levar. Vamos ficar mais pobres, mas vamos ter que salvar as vidas, né? E para isso vamos ter que, o governo, o Estado, tem que criar condições para as pessoas cumprirem o isolamento social. Quero dizer aqui boa noite para o Marcelo Sacramone, que acabou de entrar aqui na nossa live. Olha, que alegria. O Estado tem que criar condições para as pessoas cumprirem o isolamento social. De um lado, com uma ajuda direta para as pessoas físicas, assim como são esses R$600, que deviam ser, enfim, dados com um pouco mais de facilidade, né? E, de outro lado, amparando de verdade as empresas, pequenos e microempresários, principalmente, através de medidas como esta, né? De fazer dar o aval, dar a fiança, ou adquirir os créditos, né? É hora do Estado se endividar, assim como aquela pessoa que vende patrimônio ou se endivida para fazer um tratamento caro de um câncer que pega. É hora do Estado se endividar. Tem hora que a gente gasta o que não tem. O Estado também. Né? Veja, isso não pode ser um pretexto para o Estado crescer indiscriminadamente e tal. Né? Durante o segundo governo do Lula e durante os mandatos da presidenta Dilma, né, o Estado brasileiro se agigantou de uma forma muito ruim, desorganizou a economia. Está correto, tanto o governo Temer como o atual governo, estavam corretos em adotar medidas que combatessem, que terminassem com esse agigantamento, né? Mas na área da intervenção da economia, né? Liberando o empresário das amarras absurdas que existem no direito brasileiro, no direito tributário, no direito comercial. Mas isso não quer dizer que o Estado devesse ser reduzido em outras áreas onde ele andava muito bem. O controle, por exemplo, do desmatamento da Amazônia, o Estado andava muito bem controlando o desmatamento. E quando você compara os índices de desmatamento e os índices do crescimento do PIB brasileiro, você vê que as épocas que houve menos desmatamento foram as épocas que o PIB cresceu mais ainda. O desmatamento a preservação do nosso patrimônio florestal não impede, isso os dados mostram, o crescimento do agronegócio. Não impede. Né? O desmatamento não é para criar agronegócio, não é para ampliar a fronteira agrícola. Né? Claro, o desmatamento é a especulação imobiliária. Então, claro. O Estado que preserva a floresta amazônica, esse não era para ser diminuído. O Estado que cuida da cultura não era para ser diminuído. O Estado que zela pelos povos originários não era para ser diminuído.
Agora, o Estado que protege o empresário nacional da competição estrangeira, esse é para ser diminuído. A gente tem que tomar medidas para abrir a economia com vagar, espertamente, não vamos fazer nenhuma bobagem, nenhuma precipitação, mas temos que fazer. Temos que fazer de uma forma inteligente, gradual, mas temos que fazer a abertura da economia. O Estado não pode continuar tutelando o empresário brasileiro para que ele não tenha competição internacional aqui. Isso é muito bom para meia dúzia de empresários, é muito ruim para centenas de milhões de brasileiros, os consumidores, os trabalhadores. E inclusive para o sistema financeiro, né, professor? Nós temos 4, 5 bancos, é muita, não tem condição. Por isso não tem competição, é oligopólio o sistema financeiro. Oligopólio. Tem que abrir o mercado brasileiro para a competição internacional, com todo o cuidado, não vamos também desmontar a economia brasileira, não é isso. Mas cada mês a gente tem que abrir um pouquinho. E os empresários brasileiros têm que... A professora Carla Rister é professora da nossa instituição, da Uniara, e ela é também magistrada federal, juíza federal, né? E ela está cumprimentando esse raciocínio, que é um raciocínio mais amplo, obviamente, e ela tem estudado muito isso, sabe? Distribuição de renda. Nós vamos fazer uma live com ela também, eu vou ter a honra de convidá-lo, porque ela foi para a Europa estudar essa temática toda sobre a questão de um pouco mais de distribuição de renda dentro da própria essência do capitalismo, né? Porque interessa isso para o capitalismo também. Concordo plenamente com a professora Carla. É um dos grandes problemas hoje, esse distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres, que do jeito que o capitalismo sempre vai aumentando. Temos que tentar fechar essa boca do jacaré. Né? É isso mesmo. E o professor Bruno também, que tem nos acompanhado sempre, professor Bruno, Direito Empresarial e também de outras matérias, ele também está dizendo exatamente que é um problema cultural brasileiro, esse paternalismo do Estado que tem que acabar, não é? Mas vamos voltar ao grande tema. Imaginemos, então, que o Estado também ele tem um limite para esse endividamento, porque senão todos nós amanhã vamos pagar uma conta absurda, né? Imaginemos que o Estado não consiga tudo resolver também, porque nem é função dele tudo resolver. Obviamente, é como o senhor falou, todos vamos ter que empobrecer mesmo, né? Algumas questões vão sobrar, como o senhor mesmo falou. Se eu tenho um patrimônio, eu estou doente, eu preciso me tratar, eu vou gastar parte dos meus recursos. As empresas também vão acontecer isso, não pode só ganhar, né? Agora é hora de perder. Nesse sentido, o que o judiciário pode acudir àqueles que o Estado depois não conseguiu na sua totalidade, principalmente na geração de empregos e as empresas? O senhor tem uma ideia maravilhosa, nós já conversamos sobre isso até pessoalmente, com o Marcelo Guedes também, de uma certa declaração de recuperação extrajudicial, sem necessidade de ir ao judiciário, com a declaração lá protocolada na junta comercial, né? O nosso mestrado aqui de Araraquara, do Direito, ele é um mestrado de soluções extrajudiciais. Ele só pensa na desjudicialização. Todas as pesquisas são desjudicialização. E os professores e os alunos fizeram algumas emendas agora para o projeto lá que está no Senado. Porque ali, nesse projeto, exatamente no artigo 6º, logo fala daquela negociação prévia ter que ser ajuizada. Aí não adianta nada, professor Fábio, entende? Tem que tirar e ser ajuizado. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, Fernando, parabéns por essa linha de pesquisa. Né? Eu acho que é o seguinte, a gente precisa encontrar uma solução que seja barata, rápida e desjudicializada. Né? A gente pensa, às vezes, isso faz parte um pouco das ideias em torno do direito, da justiça, das leis, enfim. A gente pensa que o direito organiza a sociedade. Ele não organiza a sociedade. Se ele não desorganizar, já fez muito. Então, qual é a contribuição que o direito pode dar nesse momento para a crise? É muito pequena. É uma contribuição muito pequena.
Se o direito não atrapalhar, ele já faz muito. Se o direito não atrapalhar, o que eu quero dizer? Decisões judiciais suspendendo pagamentos, evitando decretação da falência, ou seja, essa moratória geral é uma desorganização da economia. Se você faz uma moratória geral, ninguém paga aluguel. Como ninguém paga aluguel? E se de um lado de lá está um empresário, como locatário, que está, digamos, atuando no ramo de delivery, tem um aplicativo de delivery, está indo muito bem, está ganhando muito, por que ele não vai pagar aluguel? Por que ele não vai pagar aluguel? Então, por que se ele não pagar uma determinada lá obrigação dele, ele não pode ter a falência decretada? Então, essa norma geral suspende tudo, ninguém penhora nada, ninguém faz nada. O direito está desorganizando a economia, está atrapalhando. Está atrapalhando. Né? O que o direito consegue fazer, e às vezes consegue fazer muito bem, é tratar conflitos pontuais, conflitos de interesse pontuais. Então, esta empresa está com problemas? Ok, vamos lá, tem um jeito para resolver esse conflito pontual dessa empresa, que se chama recuperação judicial. Aquele empresário fez um contrato que depois veio uma crise imprevisível, ele precisa rever as cláusulas. Ele pode ter, eventualmente, a sua proteção também pontual. No seu tempo, daqui a 3, 4 anos. Porque o tempo do direito, o tempo do processo judicial é um tempo de maturação, é um tempo de reflexão, é um tempo de aprofundamento para ver todas as variáveis, de ouvir todas as partes. O processo não pode ser rápido. Ele também não pode ser demorado, eterno, enfim, ele tem que acabar. Mas ele não... Pensar num processo judicial para resolver uma questão urgente é pedir demais do processo judicial e é não resolver a questão urgente. Então, aí você tem, basta um requerimento e o juiz já suspende as ações. Por que vamos gastar o tempo precioso de um magistrado fazendo despachos automáticos? Para que judicializar? Esse projeto, que é um projeto feito por pessoas muito sérias, muito competentes, não há dúvida quanto a isso, mas esse projeto que foi aprovado na Câmara, eu até já esqueci os números, são tantos projetos que eu me confundo com os números, mas esse projeto que prevê a negociação lá com jurisdição, com voluntária, né? Eu acho que ele não oferece uma solução efetiva, porque a negociação tem um custo. Professor, no mínimo, você tem que pagar o mediador, né? Claro. Professor, por que o senhor acha, nessa experiência que o senhor tem sido nosso guia mesmo nessa área, né? Não só pela sua inteligência, obviamente, mas porque o senhor sabe congregar pensamentos diversos, né? Eu participo dos congressos, é impressionante como o senhor gosta de levar quem pensa contrariamente ao senhor, inclusive, né? Para os debates com muita seriedade, né? Então, o senhor estimula isso e nos faz, é por isso que eu chamo o senhor da grande referência do direito comercial no Brasil, né? Por que não pegou no Brasil a recuperação extrajudicial da lei, lá, o artigo 169, 170, né? E também, por que não pegou aquela recuperação da microempresa lá do artigo 70, que eu acho tão boazinha aquilo lá, tão bom fazer daquele jeito. Tá? Por que não pegou, professor Fábio? Então, primeiro, agradeço o seu elogio e realmente eu só vejo sentido em debater com pessoas que não concordam comigo. Com as pessoas que concordam comigo, eu não debato. Eu tomo um chopp, tomo um vinho e vamos em frente. Né? Tá certo. Mas vamos lá. A recuperação extrajudicial, eu acho que ela começou a pegar quando se descobrir que ela é mais flexível que a judicial. Eu acho que isso já está se descobrindo, já temos aí uns casos bem interessantes. Flexível por quê? Porque você não precisa fazer a recuperação extrajudicial de todos os créditos sujeitos. Você faz um corte ali, então tem um caminho ali bem interessante para ser explorado. Né? A recuperação da microempresa, da empresa de pequeno porte, não pegou
porque é muito sofisticada para esse tipo de empresas. Precisa contratar um advogado, e não é um advogado qualquer, é um advogado especializado. E aí, na hora de fazer o plano, é o advogado fazer o plano? Não, precisa contratar um advisor. E aí tem o custo, 5% do seu passivo você paga o administrador judicial. Então, não dá para... não é por aí que a gente vai conseguir resolver problemas do microempresário e do empresário pequeno porte. Né? Fala. Eu tenho um cliente que ele fala assim, olha, depois que o senhor me explicou isso, eu prefiro falir. Eu não vou ter condição de arcar com esses custos. Eu prefiro falir. Eu tenho um cliente que ele fala muito isso para mim, faz muito tempo. É um instrumento para as grandes empresas. Não é para as pequenas empresas, não é para as empresas de pequeno porte, microempresa, muito menos numa situação de crise imprevisível como a que nós estamos enfrentando. Né? Então, professor, a gente precisa de uma solução rápida, barata e desjudicializada. Desjudicializada exatamente por isso, para a gente não atolar o judiciário, a gente usar o judiciário de uma forma irracional. E nesse sentido, qual é a sua proposta efetiva, então? Então, a proposta, enfim, minha, não só minha, Marcelo Guedes Nunes, André Santa Cruz Ramos e algumas outras pessoas com quem a gente conversou, né, seria algo realmente extrajudicial. Então, a gente montaria um computador, o governo montaria um programa de computador onde só poderia entrar, teria determinados filtros, só poderia entrar os empresários que realmente estão precisando de um respiro. Então, esse formulário, né, seria uma declaração unilateral de suspensão de pagamentos, que seria, por exemplo, feito no site do DREI, e o DREI depois encaminharia para a junta comercial competente. Você sabe que a lei dos registros de empresa permite o arquivamento na junta comercial de qualquer documento de interesse do empresário. Então, o empresário faria essa declaração e o simples fato do sistema aceitar essa declaração, se ele dá lá o enter e é um sucesso, já é suficiente para tornar inexigível as obrigações que ele listar nesse momento. Mas ao fazer isso, ele abre mão de discutir qualquer imprevisibilidade, qualquer descompasso, onerosidade excessiva, ele renuncia a esse direito. Mas ele vai ter um prazo, 2 meses, 3 meses, enfim, o prazo que os economistas vão achar necessário, né, para respiro, ou seja, inexigível essa obrigação. Mas, ao mesmo tempo, ele pode desfrutar de descontos, nos valores também que os economistas têm que definir, se pagar essa obrigação antes do prazo de respiro. Sim. Porque tem que ser respiro e tem que ser uma motivação dos pagamentos. Temos que combinar as duas providências. Né? Não pode assim, ninguém paga ninguém. Não dá. Né? E aí, então, você tem lá um setor que, enfim, está indo muito bem na crise. E veja, licitamente, as pessoas ganham dinheiro com crise mesmo e é bom que seja assim. Né? Vamos supor, farmácia. Né? Uma farmácia entra lá e tenta fazer lá essa declaração unilateral de respiro, né? O sistema bloqueia, o sistema não permite, não acontece. Né? E aí o judiciário fica para solucionar as injustiças que acontecerem. Vamos supor que alguém que realmente está precisando desse respiro tenta, mas os filtros não dão vazão, aí sim, ele vai ao judiciário e fala, excelência. E aí o juiz vai, no tempo do processo, verificar se tem razão, se não tem razão. Professor assim Fábio, como também... Assim como também aquele que conseguiu passar pelo filtro e não tinha direito. O credor pega e fala, não, estou te executando. Não, é inexigível. Juiz, ele conseguiu pelo filtro, mas, trocou o carro, sei lá o quê. Mostra que ele não estava precisando daquele respiro. Né?
E o senhor limitaria em valores, 300 milhões? Limitaria em valor. Isso os economistas é que tem que dizer qual é o perfil, mas acho que um dos cortes vai ser o valor. Empresas que estão com muito caixa, com grande faturamento, tiveram grandes receitas, têm grande patrimônio, estariam fora. Agora, isso, novamente, não é o direito que vai fazer isso. O direito pode ajudar muito pouco, né? O direito cuida de conflitos de interesses pontuais, não cuida da organização da sociedade, né? Os economistas do governo é que diriam quais são aqueles setores em que é razoável dar um respiro, quais são os que não. E flexível. Essa semana esse setor tem direito, a semana que vem não tem mais direito. Os economistas vão gerindo a crise para tentar mitigar os efeitos, mas sem uma determinação genérica de ninguém paga ninguém. Enfim, não, o senhor sabe, eu já falei isso em uma live, depois também com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eu falei também. Eu fiquei impressionado de ver uma entrevista com o presidente da Associação Nacional, nem sabia que existia essa associação, dos promotores de eventos. Professor Fábio, é um desastre. É 1 milhão de trabalhos. Eles não têm casamento, não tem mais show, não tem mais nada, coitados. Eles vão viver do quê? Esse 1 milhão de pessoas, né? Quer dizer, é um evento. O Rodrigo Maia falou as aéreas também, claro, né? As empresas aéreas, etc. E é assim por todo mundo. Agora, eu queria perguntar mais uma coisa nesse aspecto. O senhor também limitaria, além dessas atividades pontuais, né? Mesmo quem não é listado como empresário pelo 966, por exemplo, se o senhor puder explicar, nós não temos mais muito tempo, a sua posição sobre a RJ lá da Cândido Mendes. Da Cândido Mendes, né? Cândido lá no Rio de Janeiro, que é uma associação civil. Por exemplo, por esse projeto agora aqui do Senado, esse 1397 que está lá, eu vi que ele fala em pessoa jurídica de direito privado. Em tese, se isto for favorável, os bancos também poderiam optar. Porque eles não falam só para aqueles que estão listados lá na lei. Aqui vale para todos esses, exceto cooperativas, ele diz aqui a lei. Então, o senhor acha que uma lei assim também deveria abranger fundações, associações, se elas acharem que isso é mais vantagem do que o que eles têm já como liquidação? Tá, vamos separar um pouco. Você fez duas perguntas. Eu fiz duas, O que eu acho da recuperação judicial de uma associação civil de direito privado, Cândido Mendes, e se eu acho que mais agentes econômicos, além do empresário, da sociedade empresária, deveriam ter direito a um instrumento como a recuperação judicial, deveriam ser tratados igualmente com os empresários, receber os mesmos tratamentos que dado pela lei aos empresários de sociedades empresárias. Então, primeira questão, o que eu acho da recuperação judicial da Cândido Mendes? Eu acho que a justiça errou ao conceder a recuperação judicial. É muito importante que o juiz que vai julgar a causa do direito empresarial não seja criativo, seja o mais conservador possível. Tá? O mais conservador. É importante para a economia funcionar. É importante para o consumidor, o trabalhador, não é para os empresários. O empresário, se a economia está meio bagunçada, como é a economia brasileira, o empresário dá um jeito de ganhar dinheiro. Né? E normalmente dá um jeito de ganhar dinheiro passando a conta para nós consumidores ou passando a conta para os trabalhadores. Quem não tem como se preservar da desordemzinha na economia somos nós consumidores, os nossos trabalhadores. Né? Por isso é que o juiz tem que ser muito próximo, as decisões dele têm que ser muito próximas da lei. Porque a lei é que serve de referência para todo mundo. Então, eu vou dar um empréstimo para uma associação civil sem fins lucrativos. Eu tenho que computar no meus juros o risco dela entrar com uma recuperação judicial? Eu vou na lei e falo, não, a lei não dá esse direito, então o meu juros vai ser até um pouquinho mais barato porque não tem o risco da recuperação judicial. Se depois vem a recuperação judicial, eu falo, pô, mas qual era a regra do jogo? Por que você não me falou antes e aí eu fazia um juros mais alto? Né? Então, agora, a regra está correta? No meu modo de ver, essa regra precisa ser alterada.
A recuperação judicial, esses instrumentos de superação da crise precisam passar por uma revisão e para incluir novos agentes econômicos. A sociedade ficou mais complexa, talvez isso já deveria ter ocorrido em 2005, né? Mas tem que mudar primeiro a lei, né? E não por força de interpretação. A decisão judicial diz que, enfim, é inegável que esta associação explora uma empresa. Se ela explora uma empresa e não está na junta comercial, ela é uma empresária irregular, não tem direito à recuperação judicial. Então, você não consegue... É todo um sistema bem armadinho, né? Quando você não aplica esse sistema, você desmonta aqui, desmonta colar, causa confusão. O meu sócio aqui do escritório, o professor Webert, né, professor de processo civil, ele não se conforma com essa recuperação também da Cândida, porque ele falou, isso só se mudar a lei, porque aí todo mundo já sabe que vai precisar. Uma interpretação mais elástica, como estão fazendo agora com a Constituição, né, até é admissível nessa questão da pandemia, né? O ministro Gilmar pensou bem, ele falou, se nós não validássemos a redução da jornada com redução de salário contrária à Constituição, como ia ficar o desemprego? Há um princípio maior, né? Então, tudo bem, é possível entender, tanto que eles chamam de jurisprudência da crise, que não vira jurisprudência para o estado normal, como, por exemplo, Portugal, que validou, inclusive, a diminuição do salário de juiz lá em Portugal, né? Foi constitucional, mas só naquele período daquela crise econômica lá de 2008, né? Entendeu? Então, o meu sócio pensa exatamente como o senhor está falando, mas também admitiria uma alteração da lei, né, para ampliar um pouco esses setores, né? Sim, eu acho que a lei precisa passar por uma mudança, esse e outros aspectos precisam ser alterados. Agora, isso é do direito comercial, direito empresarial, direito é muito diferente dos outros direitos. Aqui existem outros direitos em que o juiz é chamado a proferir decisões, vamos dizer assim, criativas para evoluir o direito. Por exemplo, o direito de família, né? Longa construção jurisprudencial, inclusive com uso de institutos de direito comercial, de proteção da concubina, da companheira, né? É o correto. Meio ambiente, os juízes têm que ser os mais criativos possíveis, os poluidores têm que ser enquadrados, né? Mas no direito empresarial, não. No direito empresarial, por que é diferente? Porque no direito empresarial nós não temos uma parte mais fraca e a outra mais forte. Os dois são empresários. Se eu tirar o dinheiro daqui e pôr para lá, os dois estão gerando emprego, os dois estão girando a economia. Então, o que tem que ser preservado em benefício de quem não está ali no processo, consumidores, trabalhadores, o que tem que ser preservado é a alocação de riscos, ou seja, como a lei distribui os riscos e como os contratos distribuem os riscos. Perfeito. O risco de uma associação civil sem fins lucrativos entrar com uma recuperação judicial foi afastado pela lei. Foi uma determinada alocação de risco. O juiz não pode ir lá e desalocar esse risco, que aí a economia não funciona bem e os prejudicados somos nós, consumidores, trabalhadores, e não os empresários. Professor, duas questões rápidas. O professor Herman, de Recife, lá da CNC também, que trabalha, é um grande admirador do senhor. Ele está dizendo que realmente esse ativismo na área empresarial cria muito mais prejuízos para o país como um todo, não é? Do que não. E a professora Aline, do mestrado, ela está entendendo que nesse raciocínio cairá por terra a proposta do mestrado aqui. Mas eu acho que não, porque o raciocínio do senhor é que nós possamos desjudicializar para que a negociação seja feita e com a aprovação de uma lei, né? E a desjudicialização, porque se for para o judiciário já vai ter que negociar mesmo, né? Fernando, rapidamente, não acredito na negociação. Não tem. O microempresário, o empresário pequeno e forte, não tem dinheiro para fazer negociação. O mediador tem que ser pago. O advogado que eu vou ter que contratar para entrar com o processo para instalar a mediação vai ter que ser pago. Ele não tem dinheiro para pagar a dívida, ele vai ter dinheiro para pagar o mediador e advogado. Então, não é a mediação que vai resolver a gente.
nesse negócio. Não. É um respiro e um incentivo para o pagamento. Né? No meu modo de ver. Não, tá certo. Agora, em casos, a nossa ideia aqui é utilizar o Sejusc para que os mediadores, que são pagos muito mal, muito simplesmente, só nós na Uniara, nós formamos 250 mediadores no primeiro. Nós formamos 40% dos mediadores do estado de São Paulo, para o senhor ter uma ideia, né? Que se houver uma negociação, esse Sejusc e esses mediadores fariam a negociação, aí não tem custo para o empresário, o custo é mínimo, né? Talvez, eu vou mandar para o senhor examinar também, quem sabe o senhor com prazer, nos ajudar, caso né, ultrapasse esta possibilidade da declaração do respiro, né, para adentrar a uma necessidade de negociação. O que o senhor acha dessa negociação ainda não ir para juízo e nós fazemos essa... Vamos lá. Fernando, me manda, eu estou com o maior interesse em examinar. Eu só queria rapidamente, eu vejo que o nosso tempo está acabando, e falar de tempo. Eu não sei se a gente ainda tem tempo de fazer qualquer mitigação da crise. Eu acho que a gente perdeu já o tempo. Mais uma vez, o Brasil não soube se unir em torno mesmo para enfrentar uma questão nacional, né? A gente não tem esse espírito de que somos um grupo de pessoas, né? De que existe uma brasilidade, né? Mesmo muitas pessoas que vestem a bandeira brasileira e saem pelas ruas aí, tá dividindo em vez de somar, né? Não é desse brasileiro que eu estou falando, é do brasileiro que soma. Isso, acho que, mais uma vez, a gente vai pagar por isso, a inexistência desse sentimento de brasilidade, desse sentimento de civismo, esse sentimento de interesse público. Somos todos juntos diante de um desafio comum. Vamos lá, vamos chegar a acordo, dialogar, em vez de ficar com querelazinhas, e eles e eu, e eles e nós. Tá? Acho que a gente já perdeu esse tempo, infelizmente. Bom, na verdade, professor, como o senhor vem dizendo, o senhor já disse isso mais de uma vez, o senhor não sabe de onde o Fernando Passos tira tanto entusiasmo, né? E crença nas coisas. Né? É verdade. Eu não sei de onde você tira tanto entusiasmo, Fernando. Eu adoro conversar com você porque eu saio animado. E eu também com o senhor, porque o senhor me faz refletir muito, né? Eu ainda tenho muita esperança da gente encontrar um pouco mais de tempo, porque com essas medidas do governo, adiou um pouco essa necessidade de socorro imediato no judiciário. E uma hora eles vão ter que acreditar nisso. E o judiciário vai ter que ajudar. Eu falei isso pessoalmente com o ministro Toffoli, né? E com o ministro Gilmar. Ou os senhores também vão ao governo agora mostrar que os senhores vão implodir, e implodir o judiciário é implodir a economia, como o senhor disse, vai ter o reflexo, né? Então, eu ainda tenho esperança, e lives como essa com o senhor nos enche de esperança. Ó, tá todo mundo aqui dizendo que não pode fazer, ó, estão me criticando aqui, ó, que não pode fazer live com o professor Fábio Lyoa por 1 hora só. Não pode. Viu? Então, eu quero recomendar que eles assistam o senhor por outros canais. Eu tenho divulgado também as palestras do senhor e outros debates. E também há uma pergunta aqui, porque todos que foram meus alunos, não tem só alunos, o senhor viu, tem gente de Recife, gente de Fortaleza, né, de vários estados, né? Eles querem saber qual é a sua última obra, né? Porque a obra que eu sempre indico aqui são os dois, o manual e o curso, né? Que é a Uniara Toda Adota. E os nossos professores, os 3 professores da Uniara de Empresarial estão aqui participando, sabe? O professor Marcelo Cândido, que é de outras instituições também, e o professor Serginho, a gente chama carinhosamente Serginho. Os 3 estão aqui, eu, né? Que sou o terceiro, e todos adotamos o vosso livro como o principal. Então, para terminar, nós temos 1 minuto só. Qual é o livro que o senhor está nos recomendando atualmente, o seu último livro, além dos 2, manual e curso, se ficamos nele ou se há outra coisa agora? E obrigado por tudo, obrigado. Eu é que agradeço, Fernando. É uma pergunta difícil. Eu continuo achando que o meu livro pode ser utilizado aí, ele ainda é útil. Em termos da minha produção, ano que vem eu lanço, junto com alguns colegas, um comentário à lei das SAs, né? E estou escrevendo um livro para explicar o direito para o público não jurídico. Né? Isso eu acho que está saindo bem legal esse livro. Vamos ver qual vai ser o resultado.
Então, nós vamos estar sempre aqui para divulgar, porque o pensamento do senhor é um pensamento necessário para o nosso Brasil. Muito